Elevemos nosso canto às musas heliconíades que habitam o alto e sagrado monte Helicon, e dançam com seus delicados pés ao redor de uma fonte de águas sombrias e do altar do poderoso Crônida. Depois de banhar sua pele macia nas águas do Pérmesso, ou na fonte do cavalo, ou no divino Olmeio, elas dançam com os pés ligeiros e entoam belos e ardorosos cantos no alto do Helicon. Tudo bem, pessoal? Namastê! Continuando a sequência de vídeos, nós agora entramos na mitologia grega. E a primeira coisa que nós devemos fazer para seguir adiante é compreender que o mito grego transcende a nossa mera ideia de politeísmo. Quando nós olhamos para a mitologia grega, nós pensamos apenas que se tratam de muitos deuses e histórias, às vezes contraditórias, e que isso resume os mitos gregos. Não resume. Havia uma poderosa mentalidade e, principalmente, havia uma mística poderosa que envolvia a mentalidade dos gregos, da qual nós devemos nos aproximar para conseguir entender a visão dos deuses que os gregos tinham. Eu fiz questão de iniciar esse vídeo e essa parte da nossa conversa com uma leitura da invocação às musas feita na Teogonia, de Hesíodo. Hesíodo, como todos os poetas, inicia clamando pelas musas, porque as musas são aquele poder que traz a verdade. Como eu já disse em outros vídeos, a verdade para os gregos é aletheia, ou seja, a supressão do esquecimento. Os gregos entendiam que a lembrança era o ser, era algo que era presentificado. E essa ação de tornar algo presente era justamente o poder das musas. Dentro da linhagem dos deuses, as musas, que cantam a memória, de onde vem o termo que nós usamos hoje, museum, o lugar das musas, as musas que cantam a memória, elas não cantam um passado remoto, também não cantam um futuro, elas cantam um eterno presente. Logo no começo do cântico nós vemos a fala sobre o monte onde elas habitam, o Helicon. Isso não é apenas para localizá-las geograficamente. Quando os gregos diziam que Hades governava o reino do mesmo nome, que Poseidon era senhor dos mares, que Zeus era o senhor do Olimpo, esse não era apenas o lugar onde eles moravam, era a própria essência deles. O início do cântico diz que elas estão no sagrado monte Helicon. O monte é sagrado porque ele é a presença das musas. Ele é o ser das musas. Dançam com seus delicados pés ao redor de uma fonte de águas sombrias e do altar do poderoso Crônida. Este Crônida é o próprio Zeus. As musas são a própria consciência de Zeus. São a própria percepção sempre clara, sempre límpida, sempre certa de Zeus. Esse dançar ao redor da fonte era um antigo rito em que se acreditava que esse dançar permitia que a fonte permanecesse sempre jorrando, sempre viva, sempre fluindo. É exatamente isso que as musas fazem. Quando elas dançam, quando elas cantam, elas fazem com que esse presente dos deuses seja sempre fluindo, sempre vivo. Zeus é o próprio Monte Olimpo, assim como Poseidon é seu reino, como as musas são o Monte Helicon. Elas que são as últimas dentro da linhagem dos deuses, mas que por meio delas o tempo se fecha num ciclo infinito de renovação que vence o esquecimento, que vence a alienação e que traz o ser divino para junto de nós. Os gregos não pensavam num passado e num futuro pré-existente. Por isso que muitas vezes a nossa cabeça, a nossa ideia, muito afastada do tempo deles, ao ler os poetas, pensa que os poetas se contradizem. Não é verdade. Cada deus é o tempo que ele representa. Cada deus é o lugar no qual as suas histórias acontecem. Se as histórias parecem contraditórias, é porque o ser de cada deus, que ocupa e que gera um tempo e um espaço, existem como absolutos, que se complementam na essência do todo-poderoso Zeus. Para os gregos, o tempo não era algo no qual eles estavam.
O tempo era a própria natureza dos deuses, que se fazia presente quando os deuses estavam presentes. O poeta, o cantor das deusas, tinha não apenas o poder de tornar o aedo, né, como eles chamavam, de tornar presente os deuses quando os nomeava, porque o nome e os deuses eram a mesma coisa. Ele podia fazer mais. Veja só. Se alguém carrega uma dor recente na alma e consome seu coração em grandes aflições, quando ouve o aedo, o servidor das musas, louvar os feitos gloriosos dos ancestrais e dos venturosos deuses que habitam o Olimpo, logo esquece o sofrimento e as preocupações, já que os dons dos deuses, das deusas afastam seus pesares. Falar dessa vida, fazer jorrar essa vida atemporal, que aliás delimita o tempo, forma o espaço, teogonia e cosmogonia sendo uma coisa só, era um meio de curar o coração dos homens. É o que nós temos feito, nomeando os deuses nesses 52 dias. Namastê.